onde os obreiros vão trabalhar. É um tema muito interessante. Às vezes queremos escolher tantas coisas. Eu me lembro que quando eu comecei o meu ministério pastoral, alguém me disse, tem 2 igrejas com possibilidade de convidar você. Mas você escolhe a maior, porque ela tem mais futuro. E Deus me mandou para a menor, porque precisava mais de mim. E ali eu servi a Deus por 33 anos. É assim que Deus faz. Deus é quem escolhe o nosso ministério. Não somos nós que escolhemos. Como diz o texto sagrado, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis frutos. Queridos, bom dia. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia de nós estarmos na casa do Senhor, adorando, celebrando, cultuando ao Senhor com muita alegria. E a nossa leitura devocional de hoje está em 2 Timóteo, capítulo 2, de 1 a 13. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que de mim ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseveramos com ele, também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Palavra abençoada de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Muito bem. Hoje nós estamos estudando a lição de número 9. Faltam 4 domingos para concluir o nosso trimestre. E o texto básico é o capítulo 2 da 2ª carta de Timóteo. O tema de hoje, fortes na graça, fiéis na missão. Qual é a missão que Deus colocou em nossas mãos? Que nós aprendamos a seguir com fidelidade a vontade daquele que nos comissionou. Objetivo: levar o discípulo a compreender que sua força vem da graça de Deus. Seu chamado inclui transmitir a fé a outros
e sua perseverança deve ser marcada por fidelidade, mesmo em meio ao sofrimento. Paulo continua preparando Timóteo para os desafios do ministério e revelando como viver um discipulado resiliente em tempos difíceis. A ordem, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, não é um convite à autoconfiança, mas à total dependência do favor e do poder de Deus. A missão que Paulo entrega a Timóteo inclui a formação de outros discípulos fiéis, o enfrentamento de sofrimentos e a perseverança sustentada pela lembrança de Cristo, mesmo diante das pressões externas e internas, enfrentadas pela Igreja, como perseguições, heresias, abandono e medo. Primeiro momento da nossa lição: fortalecidos pela graça para multiplicar discípulos. A vida cristã é uma luta sem trégua, e para entrarmos nesse campo da batalha, precisamos de uma força muito além das nossas, pois sozinhos não podemos vencer o inimigo que veio para matar, roubar e destruir. Por isso, a ordem de Paulo a Timóteo é clara: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O discípulo não caminha na força do braço, mas depende da capacitação do Senhor. A graça não é apenas o favor imerecido que salva, mas também o poder que sustenta. John Stott afirma que não dependemos da graça somente para a salvação, mas também para o serviço de Deus. Era um momento desafiador para qualquer líder de perseguição e falsos mestres. Em um cenário como esse, o jovem Timóteo, tímido e doente, precisava muito do fortalecimento espiritual por meio da maravilhosa graça de Deus. Somente o nosso Senhor tem o poder que necessitamos para perseverar e frutificar. Por isso, Paulo exorta seu filho na fé a buscar forças em Deus e transmitir o que recebeu. Não adianta querermos agir pela nossa força. Não adianta querermos forçar a situação. Nós temos que ser dependentes da vontade de Deus, seguir a vontade de Deus, agir de acordo com a vontade de Deus, porque dele vem a força que vai nos suster. Dele vem a direção que vai nos guiar. Dele vem o poder que vai nos dar sustentabilidade. A fé não é algo a ser guardado apenas no coração, mas passado com fidelidade a outros. É preciso que passemos a nossa fé para outras pessoas, para que elas também possam, assim como nós, seguir um caminho reto, moldado pelo Senhor. Contudo, essas pessoas devem ser selecionadas, identificadas e preparadas para que possam ensinar, ou seja, devem ser fiéis. Devemos saber escolher os nossos seguidores. Devemos saber escolher aqueles em quem vamos confiar. Devemos saber escolher aqueles que vão aprender de nós.
e saber ensiná-los como convém ao Senhor. A palavra grega usada aqui, pistóis, comunica a ideia de integridade em questões de fé e de obediência cristã. O Evangelho é uma herança viva que deve ser preservada e compartilhada com fidelidade. Do mesmo modo, o discipulado é multiplicação, não retenção, algo que Paulo estabeleceu como um ciclo. Ele discipulou Timóteo a fim de que este formasse pessoas fiéis, que por sua vez formarão outros. Esse processo gera continuidade, maturidade e expansão do reino. E assim nós vamos formando discípulos que formarão discípulos que prosseguirão na formação de outros discípulos. Nossa missão não é apenas manter a fé, mas repassá-la com zelo, verdade e compromisso. Segundo momento da nossa lição: perseverança no estilo de vida do discipulado. Paulo orienta Timóteo por meio de 3 metáforas: soldado, atleta e lavrador, mostrando que o ministério exige esforço, disciplina e perseverança. Como soldado, o discípulo participa da batalha de Cristo, renuncia aos interesses mundanos e mantém foco no Senhor. Verso 4. O ministério exige compromisso, fidelidade e obediência à voz de Deus, principalmente fidelidade. Mesmo sem compreendê-la totalmente, Timóteo é convocado a participar dos sofrimentos como um bom soldado de Cristo, o qual entende que está em batalha, não se distrai com os negócios da vida civil. Paulo já havia ensinado que a vida cristã é uma luta sem tréguas contra os principados e potestades, e por isso todos nós devemos estar revestidos com a armadura de Deus e equipados com as armas espirituais. O diabo é o principal inimigo e ele nos tenta, ele arma ciladas para nos pegar, nos derrubar. Se nós não estivermos preparados em Cristo, nós cairemos nas ciladas do diabo e a queda será muito violenta. Como atleta, é preciso disciplina, preparo e autocontrole. Verso 5. Vitória sem fidelidade é fracasso espiritual. A obediência constante molda o caráter e garante desempenho duradouro. Nenhum esportista se prepara para a derrota. Ele treina e se planeja para vencer a prova. Ao olhar para o cenário cristão, muitos crentes de hoje têm uma vida dupla. São de uma forma quando estão no seio da igreja e de outra completamente diferente nos demais momentos da vida. Realmente, até uma história de um membro da igreja que ele dizia para os seus irmãos de igreja: no domingo eu sou crente no Senhor Jesus Cristo, mas de segunda a sábado eu sou comerciante e cuido dos meus negócios, dos meus interesses. Para o servo de Deus, eu sou cristão no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Todos os dias precisamos ser crentes fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Seguindo a nossa revista, nós não podemos ser
diferentes aqui e ali, mas precisamos ser fiéis. Infelizmente, muitos que agem nessa corrida de duas fases estão enganados, pois não vivenciam o preparo para a batalha e, na hora da competição, perdem rapidamente, o que envergonha o Evangelho. Precisamos estar fortalecidos nos propósitos do nosso Deus. Vamos rever aqui o tema da nossa lição de hoje. Fortes na graça, fiéis na missão. Não podemos ter dois caminhos. Como lavrador, o discípulo trabalha pacientemente, sem aplausos, confiando na colheita, no tempo de Deus. O verso 6, ele cumpre sua parte, mas depende do Senhor para o crescimento e o fruto. Ele trabalha duro, planta com esforço, sem aplausos, e espera com fé a colheita no tempo de certo, a qual é feita com alegria. Certa vez, eu estava participando, vendo um musical, e terminado o musical, eu disse para o pessoal assim: olha, ficou muito lindo o musical que vocês apresentaram. Aí uma pessoa disse assim: o senhor acha, pastor? Eu não acho, não. Porque ninguém aplaudiu. Às vezes nós queremos aplausos do público, mas nós, quando trabalhamos para Deus. É dele que vem a nossa recompensa. E é a ele que devemos toda a nossa realização. Trabalhar para o Senhor. Se o atleta participa das competições embaixo dos holofotes, o lavrador, por sua vez, trabalha no anonimato de forma árdua, com a mão no arado e sem olhar para trás. Ele depende de tempo, planta, rega, limpa o solo das ervas daninhas, mas é o Senhor quem faz crescer e germinar. Ele depende unicamente de Deus. Essas imagens mostram que o discipulado exige renúncia, disciplina e paciência, mas é frutífero para quem permanece firme. Perseverança nasce do amor e do propósito de servir a Cristo. Voltando a esse último parágrafo, essas imagens mostram que o discipulado exige renúncia, disciplina e paciência. Temos que renunciar ao mundo lá de fora. Temos que renunciar às alegrias que o mundo oferece. Temos que ter disciplina para fazermos a coisa certa, como convém ao Senhor. E precisamos ser pacientes para esperar o tempo certo da colheita. Terceiro momento da nossa lição: a fidelidade de Cristo como fundamento da esperança. Paulo exorta Timóteo: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi. Verso 8. O uso do tempo verbal, em grego, indica uma lembrança contínua. Cristo vitorioso deve estar sempre diante dos nossos olhos, especialmente nos momentos de dificuldade. Fixar em Jesus é uma ordem estratégica e a fonte de perseverança do discipulado. Ou seja, Cristo é vitorioso sempre. Eu não posso parar para me alegrar da vitória de ontem. Eu tenho que continuar firme a cada dia, vitorioso com aquilo que convém ao Senhor. Porque não é para mim, é para o Senhor que eu trabalho. Mesmo preso como criminoso, Paulo afirma:
A palavra de Deus não está aprisionada. Verso 9. Seu sofrimento é missionário, pois ele suporta as dores pelo bem dos eleitos, para que também alcancem a salvação em Cristo. Quando a época da pandemia, então a ordem foi que as igrejas, os templos, fossem mantidos fechados e as pessoas ficassem em casa. E alguém disse uma frase, e eu copiei aquela frase com muita convicção. A igreja de Cristo não para, não fecha. O templo fecha, mas a igreja não fecha. E fomos buscar estratégias para manter o povo de Deus orientado através de lives, de vídeos, de publicações que pudessem chegar às pessoas para que elas fossem mantidas diante de Deus, cultuando a Deus. A dor do discípulo fiel pode servir para a vida de outros. Paulo lembra ainda que, sob a perseguição de Nero, muitos cristãos foram martirizados em Roma. Nesse contexto, ele testemunha que, embora o mensageiro possa ser preso, a mensagem nunca pode ser acorrentada. Como disse Barclay, é possível prender um pregador, mas não é possível prender a palavra de Deus. Ela se expande, ela ecoa pelos 4 cantos deste mundo. Nos versículos 11 a 13, Paulo cita um hino primitivo que exalta a fidelidade de Cristo. Se morremos com ele, também com ele viveremos. Se perseverarmos com ele, reinaremos. Se o negarmos, ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Essa verdade é a base da esperança cristã. A fidelidade de Jesus é maior que nossa fragilidade. O discípulo vive com os olhos fixos em Cristo. Sua fidelidade inspira a sua graça nos sustenta até o fim. Vale a pena sofrer, persistir e servir, porque a recompensa é certa naquele que nunca falha. Conclusão. O discipulado verdadeiro envolve dependência da graça, compromisso com a transmissão da fé, perseverança diante das lutas e confiança plena na fidelidade de Cristo. A vida do discípulo não é marcada por facilidade, mas por firmeza. Timóteo é chamado a ser forte com a força que vem da graça. Paulo orienta a viver focado na missão e inspirado pela fidelidade de Cristo. É chamado a ensinar com fé e responsabilidade. Ele é convocado a sofrer, mas com esperança viva na ressurreição e no reinado com Jesus. Voltando um pedacinho aqui, Timóteo é chamado a ser forte com a força que vem da graça. Realmente, ser forte e corajoso. Deus disse a Josué, quando passou a responsabilidade de conduzir o povo até a terra prometida, Deus disse a Josué, não te mandei eu? Apenas ser forte e corajoso. Faça tudo o que meu servo Moisés te ensinou. E assim Paulo está dizendo para Timóteo, ser forte e corajoso. Faça tudo como eu estou te ensinando, porque eu aprendi com Cristo. Se você aprendeu com Cristo, seja forte e corajoso. Não é você que vai ser vitorioso. Às vezes buscamos vitória para nós, mas quem vai ser vitorioso é o Evangelho de Jesus Cristo. Assim, também somos nós,
soldados firmes, atletas disciplinados e lavradores perseverantes. O verdadeiro discipulado é relacional, intencional e perseverante. É formado na dependência de Deus, transmitido com responsabilidade e sustentado pela esperança. E mais, somos servos de um Senhor que nos deu sua graça, nos chama à fidelidade e garante sua presença. Assim que a graça de Deus nos fortalece para cumprirmos nossa missão até a eternidade, até o dia em que Cristo voltar a este mundo para buscar a sua igreja. Finalizando a nossa lição de hoje, 3 momentos para você pensar, agir e refletir. Em quais áreas da minha vida preciso buscar mais intencionalmente a graça de Deus? É um caso para você pensar e buscar a resposta em Deus. Onde você está sendo fraco, que você precisa se fortalecer. Segundo, qual das imagens, soldado, atleta ou lavrador, mais me desafia hoje? As 3 têm desafios diferenciados para nós. Vai depender, talvez, do momento em que estejamos vivendo, do lugar em que estejamos atuando. Então, muitas vezes, como soldados, lembramos de obedecer ordens superiores. Outras vezes, como atleta, buscamos o aplauso daqueles que nos assistem. E como lavrador, temos que enfrentar desafios. O lavrador, ele não importa se o sol está quente ou se a chuva está forte. Ele tem que fazer o serviço. Ele tem que cuidar da terra, da plantação. Porque se ele não cuidar, as ervas daninhas vão tomar conta. E finalmente, em terceiro lugar, tenho perseverado diante das dificuldades ou desistido facilmente? Como é que eu estou fazendo? Estou sendo perseverante ou estou tendo medo e desistindo? Nós temos que perseverar, porque um dia Deus vai nos dar a colheita para nós, para nossa alegria e compartilhamento. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Estamos falando contigo porque sabemos que a força vem do Senhor e só no Senhor nós podemos confiar. Queremos, Deus, clamar ao Senhor. Usa-nos, ó Deus, dentro dos teus propósitos. Dá-nos, Senhor, submissão ao Senhor, para fazermos a obra do Senhor da maneira que agrada ao Senhor. Que não busquemos o agrado para nós mesmos, que não busquemos, ó Deus, a alegria passageira que o mundo nos oferece, que o momento nos oferece, mas que busquemos nos alegrar no Senhor. Ó Deus, dá-nos persistência, perseverança, para continuar fazendo a Tua obra da maneira que o Senhor quer. Usa-nos, Senhor, onde quer que seja. Nós queremos Te servir sempre. Te pedimos, Deus, pelos enfermos, que o Senhor possa visitar os leitos, quer no hospital, quer em casa, levando a força, a restauração da saúde, ó Deus. Queremos Te agradecer por aqueles que estão vivendo momentos de melhora na sua saúde. Queremos, Deus, pedir o conforto para aqueles que têm perdido seus entes queridos, ó Deus. Visita-os. Dá-lhes, Senhor, o consolo que eles precisam para continuar a vida. Também Te pedimos, Deus, pelas igrejas, pelos missionários, pelos líderes, pelos pastores, ó Deus, tem enfrentado tantos problemas na sua liderança, ó Deus.
Dá sabedoria para que eles possam estar agindo dentro da vontade do Senhor e não dentro da vontade própria, ó Deus. Abençoa as famílias, as nossas famílias, principalmente te pedimos em toda a sua extensão, ó Deus, dando entendimento e discernimento a cada um, Deus, para te guiar, para te seguir, quero dizer, para ser verdadeiramente guiados pelo Senhor. Muito obrigado, Deus, por tudo. Nós oramos, nós agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Vamos mais uma melodia para que o nosso coração continue se alegrando. Será que estamos prontos para a batalha que o Senhor quer colocar nas nossas mãos? Pois é, queridos, estamos chegando assim ao final da nossa EBD em Casa, a nossa escola bíblica discipuladora, com você que por circunstâncias não pode sair para ir até a sua classe, a sua igreja, para participar dos estudos. E nós queremos dizer a você que Deus esteja abençoando a sua vida, que você possa estar aprendendo através das lições que são passadas para você. Agora, hoje é domingo, dia do Senhor, o dia de estarmos na casa do Senhor. Mas também é um dia de nos reunirmos com a família para um almoço gostoso, para um momento de comunhão, que você possa aproveitar esse momento junto com seus familiares, seus filhos, seus netos, seus pais, seus irmãos, enfim, toda a família. É tão gostoso quando a família se junta toda no domingo para aquele momento de comunhão. Mas queremos dizer a você, logo mais, vá à sua igreja. Vá participar do culto de celebração, junto com os demais irmãos da igreja. Adorar ao Senhor, servir ao Senhor. Submeta-se à vontade do Senhor. Não fica em casa, não. A televisão pode trazer a mensagem até você, mas você não vai até a mensagem. Ela fica do outro lado da tela. Compartilhe com todos a alegria de estar servindo ao Senhor. Amém, queridos? E amanhã, segunda-feira, nós, se Deus permitir, estaremos de volta, trazendo para você uma nova reflexão da palavra do Senhor para edificação das nossas vidas. A todos um bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Fica com Deus.